Alô, meus amigos, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui no canal RMP. Live de pré-jogo de Bahia e Flamengo, onde o Rogério Ceni poderá chegar à incrível, inacreditável marca de 15 jogos em 15 derrotas do Flamengo. Que coisa, hein? Pelo amor de Deus. Tomara, tem que manter isso aí, né? Tem que manter isso aí. Tomara que chegue a sua 15ª derrota para o Flamengo, que vai com o seu time completo. Teve apenas um desfalque de última hora, Alexandre sentiu um incômodo no posterior da coxa, fez exame de imagem, não há contusão, mas os médicos, naturalmente, por precaução, preferiram que ele ficasse de fora. É um jogo que pode ser muito importante para o Flamengo confirmar essa nova fase que parece ter começado com o Felipe Luiz, esse novo tempo, essa lembrança impossível de não recorrer ao Flamengo de Jorge Jesus, de 2019. O Flamengo do Felipe Luiz contra o Corinthians na Copa do Brasil jogou muito parecido com o Flamengo de Jorge Jesus em 2019, 2020. Será que vamos conseguir manter? Eu acho que temos tudo para conseguir manter essa pegada, mas nós vamos ver isso amanhã, à noite. A rodada é toda de noite, né, por causa da eleição no domingo. Então, todos os jogos que não estão sendo disputados, não foram disputados ontem, nem vai ser disputado hoje, né, o Grêmio e o Fortaleza, serão no sábado. E esse Flamengo e Bahia promete muito. Me espera aí, não sai não, que eu volto já depois do vídeo de abertura do canal. Uau, como fazia meu amigo saudoso Jô Soares. Vamos rodar agora, você já sabe, o vídeo da Absoluta Propaganda, parceiraça aqui do nosso canal. Em seguida, a gente toca a live como se não tivesse amanhã. Somos a Absoluta Propaganda, 26 anos atuando em todo o Brasil e no exterior. Você já nos conhece do canal RMP. Aproveita então e deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Assim você fortalece o canal e a parceria com a Absoluta, cujos orçamentos são diferenciados para os inscritos. Somos especializados na criação de sites, logotipos, posicionamento Google e campanhas em redes sociais. Sites inspiram credibilidade e desejo. Logos impactantes e campanhas que geram resultado. Se a sua empresa quer um novo site que realmente faça diferença, se posicionar bem no Google e entrar forte nas redes sociais, entre em contato e solicite agora mesmo um orçamento. Vamos surpreender você! Os meios de contato estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Também te ajudamos em tudo para você ter um canal profissional no YouTube. Artes, thumbs, logo, vinhetas e tudo mais. absolutapropagandabrasil.com.br. Já se inscreveu no canal RMP? Ativa o sininho e deixe seu like. É rápido e grátis. Já se inscreveu no canal RMP? Ativa o sininho e deixe o seu like. É rápido e é grátis. Você ajuda e muito no crescimento e no fortalecimento do canal. Conto com vocês. Estamos aí, então, o Superchat está on, like, inscreva-se no canal e por aí vai. E eu vou começar logo dando boa noite a quem chegou aqui cedo e está querendo conversar sobre este pré-jogo de Bahia e Flamengo. Gustavo Bruno, RMP, você ainda quer a volta de Jorge Jesus? É possível ter Jorge Jesus e Felipe Luiz juntos? Bom, vamos lá por partes. A volta do Jorge Jesus eu vou querer sempre. Agora, a possibilidade de Felipe Luiz e Jorge Jesus trabalharem juntos, eu acho que existe sim. Embora seja natural que, se o Felipe Luiz for muito bem neste final de ano e início do ano que vem, ele prefira continuar a sua carreira solo. Mas a sensação também que passa é que até mesmo viúvas de Jorge Jesus, como eu sou, se tivermos um Felipe Luiz fazendo um belíssimo trabalho, não há por que insistir na volta do mister.
Até porque seria uma espécie de mister muito mais novo, muito mais, vamos assim dizer, determinado a buscar o sucesso. Embora o Jorge Jesus seja um alucinado pelo sucesso, mas um rapaz de 39 anos, como é o caso do Felipe Luiz, contra um senhor de 66 para 67, que é o caso do Jorge Jesus, claro que a energia maior vai estar aqui deste lado. Então, se você me perguntar qual é o teu sonho, pareceu o gênio da lâmpada, o que você pede para ele? Eu digo que Felipe Luiz se transforme no novo Jesus, Jorge Jesus. Agora, se a gente sentir que o Felipe Luiz ainda não está 100% pronto, tem boas ideias, tem bom trabalho, mas ainda patina de vez em quando, a volta do mister para ele acabar de lapidar o Felipe Luiz seria sensacional, né? O Gustavo Bruno ainda também diz assim: RMP, não consegui me tornar membro do seu canal, mas ainda vou tentar. Alguém fez um fake com o meu nome e, sendo membro, fica mais fácil citar do que o original. Pô, aí eu não posso fazer nada. Eu confesso a você que eu não entendo tanto assim, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Gustavo Bruno, você está mandando muita mensagem junto, aí é complicado. Paulo Flamengo, Renato, é verdade que o Fla não mais vai vender o Hugo Souza? Isso foi um pedido do Felipe Luiz? Bom, vamos lá. Paulo, por partes. O Flamengo não tem mais a prerrogativa de não querer vender o Hugo Souza. O empréstimo, a quase doação que o Flamengo fez do Hugo Souza para o Corinthians, tem um contrato que diz que se até o dia 10 de outubro o Corinthians depositar 800 mil euros, o Hugo Souza é do Corinthians. Então, não existe essa possibilidade. Isso começou a ser falado um pouco hoje, porque o Corinthians não tinha pago ainda a multa de 500 mil. Pagou hoje. Hoje, pingou o Pix lá na Gávea, os 500 mil, pela multa para que o Felipe Luiz, que o Hugo Souza jogasse na última partida de estreia do Felipe Luiz. Não está mais na mão do Flamengo. A não ser que chegue no dia 10 de outubro, por exemplo, e o Corinthians não deposite os 800 mil euros. Esse depósito, segundo o contrato, tem que ser à vista. Se o Corinthians não fizer esse depósito, aí sim o Flamengo pode chegar e dizer o seguinte: olha, quer saber? Não vou mais vender. Quero o Hugo Souza de volta no final do ano, ao final do empréstimo. Mas eu acho que é quase certo que o Corinthians vai depositar esse dinheiro. Se existe um dinheiro que o Corinthians não pode deixar de gastar, são esses 800 mil euros para o Hugo, que foi uma baita contratação a preço de banana. A verdade é essa, a preço de banana. Marcos Braz e Bruno Spiller fizeram merda. Porque o Tite disse que não ia querer o Hugo Souza, o Tite dizia sempre que ele queria 2 goleiros veteranos para titular e reserva e um iniciante para terceiro goleiro. O Hugo não é nem veterano, nem iniciante. É um goleiro, uma idade certa. E o paspalhão do Tite preferiu abrir mão. E os outros paspalhões, do Marcos Braz e do Bruno Spiller, negociaram a preço de banana. Você comprar um goleiro do potencial do... E mais, do que já está entregando, não é só potencial. Potencial é para crescer mais ainda. Potencial é para, eventualmente, virar goleiro da seleção e acabar jogando na Europa. Mas já é um goleiraço, impediu a goleada. O Hugo impediu que o Flamengo definisse o confronto da semifinal da Copa do Brasil no primeiro jogo. Se fosse um goleiro normal ali, não ia fazer aquelas 4, 5 defesas monstruosas do Hugo. Pelo menos umas 2 bolas mais teriam entrado e a coisa estaria liquidada. Então, você fazer isso com um goleiro desse potencial por 800 mil euros, isso é uma vergonha, né? É uma vergonha. O Marcos Braz e o Bruno Spiller deveriam ser responsabilizados por isso. De que forma? Sendo corridos para fora do Flamengo o mais rapidamente possível. Diz aqui o Trajano: boa noite, Flamengo é o favorito contra o Bahia. Eles têm o nosso eterno freguês Rogério Ceni. Verdade. Eu digo a você o seguinte: se o Flamengo jogar contra o Bahia o que jogou contra o Corinthians, o Flamengo vence, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. O Flamengo do Tite, que era aquele emplastro, conseguiu ganhar 2 vezes do Bahia. 2 ou mais, né? Ganhou... Foi na Copa do Brasil que o Flamengo eliminou o Bahia, não foi? 1-0, 1-0, foi. E já teve o jogo do turno também, que o Flamengo ganhou do Bahia também. O Bahia do Rogério Ceni é um freguesaço do Flamengo, né? Mesmo com o Tite, com o Vitor Pereira, com o Sampaoli. Basta dizer o seguinte: a última vitória do Bahia contra o Flamengo
foi em 2019, na estreia do Felipe Luiz como titular do Flamengo. Felipe Luiz tinha acabado de ser contratado, o técnico era o Jorge Jesus. Felipe Luiz foi escalado naquele jogo, estreou naquele jogo e foi muito mal naquele jogo. Estava ainda fora de ritmo, não tinha entrosamento com os companheiros. O Bahia ganhou de 3-0 com 2 jogadas sendo nas costas do Felipe Luiz. Acho que foram 3 gols do Gilberto. Mas de lá para cá, o Bahia não ganhou mais o Flamengo. São 5 anos, gente. São 5 anos sem derrotar o Flamengo. E o Rogério Ceni, por sua vez, por diversos clubes, nos últimos 14 jogos, nos 14 jogos em que ele enfrentou o Flamengo como treinador, ele perdeu os 14. Então, eu diria que as estatísticas estão todas a favor do Flamengo, né? Mas estatística não ganha o jogo. O Flamengo tem que entrar amanhã, repetir o tipo de atuação que teve contra o Corinthians e liquidar a parada. O Paulo já adianta aqui a provável escalação para amanhã. Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Eu tinha ouvido que talvez o De La Cruz fosse poupado para o segundo tempo, que ele não estaria ainda 100%. E aí, se isso acontecesse, o Alcaraz jogaria no lugar dele. Mas não há ainda confirmação. Em princípio, é o meio-campo com Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, e BH e Gabigol lá na frente. Puseram o plata ali de possível, só se o Gabigol estiver sentindo alguma coisa. Porque se o Gabigol não estiver sentindo nada, não faz o menor sentido o Flamengo pensar no Plata no lugar do Gabriel. É claro que não. O Trajano diz assim, quem não viu uma melhora no time sob o comando do Felipe Luiz não entende nada de futebol. Ou está torcendo contra, né? Ou está torcendo contra. Porque não vamos esquecer, teve muita gente que foi contra a efetivação do Felipe Luiz. Teve muita gente que considerou uma coisa aventureira colocar o Felipe Luiz no lugar do Tite. E aí essa turma vai demorar para dar a mão à palmatória, né? Essa turma é aquela que diz assim, não vi essa semelhança toda de 2019, não, foi a mesma coisa. Isso não tenha dúvida, isso é todo mundo que foi contra a efetivação do Felipe Luiz. Que, aliás, sempre foi contra a efetivação do Felipe Luiz. Desde o ano passado, quando eu fui o primeiro a levantar essa bola e dizer que eu teria demitido o São Paulo antes das finais da Copa do Brasil e teria colocado o Felipe Luiz, desde lá tem uma turminha que diz, aqui Felipe Luiz, o cara está começando, está maluco. Aí eu lembrava a história do Carpegiani, isso acontece uma vez na história. Bom, estamos na iminência de provar que não acontece só uma vez na história, né? Mas até que fique claro que o Felipe Luiz pode ser um grande treinador já, e que o Flamengo pode melhorar muito com ele, essa turminha vai ficar querendo provar que estava certo. Sabe como é que é? Saca jornalista que dá uma opinião. Aliás, não é só um jornalista, são vários, hein? Antes que alguém resolva fazer ilações aí. Mas tem muita gente na imprensa que gosta de comprovar que estava certo, entendeu? E aí fica nessa. Eu vou dizer uma coisa, vocês todos sabem da minha campanha como foi intensa para que o Felipe Luiz assumisse. Se amanhã ou depois, já bati até aqui na madeira, o Felipe Luiz não der certo, eu vou ser o primeiro a dizer, não deu certo. Não deu certo, era uma boa ideia, mas não deu certo. Mas tem gente que fica, sabe, meio que veladamente torcendo contra para dizer que tinha razão. Enfim, acontece. Diz aqui ainda o Paulo, é incrível a estreia do Felipe Luiz como jogador do Fla na Fonte Nova, foi, e agora ele volta como técnico. Boa oportunidade para devolver os 3-0 de 2019. Boa oportunidade. Ele só não está estreando como técnico, porque ele estreou na Copa do Brasil. Mas, para quem gosta de ficar buscando coincidências, assim, é a estreia do Felipe Luiz no Brasileiro. Aquele jogo foi a estreia do Felipe Luiz, não somente no Brasileiro, mas no Flamengo como um todo. Esse agora é a estreia do Felipe Luiz como técnico no Brasileiro. Deixa de ter algumas pequenas coincidências. Olha aqui o Francisco Rodrigues Pedrosa. Boa noite, parabéns pelo seu trabalho. Para você, Djalminha foi mais jogador que a Arrascaeta? Não acho. A gente está vendo o Arrascaeta agora oscilar muito, mas o Arrascaeta já jogou uma barbaridade, né? Por Cruzeiro e por Flamengo. E o Djalminha nunca venceu 2 Libertadores e 2 brasileiros na carreira dele, né? Era um jogadoraço.
mas acabou indo para um time menor, né? Que foi o La Coruña, lá fora, indo para um time menor quando saiu, né? Fez parte de um time do Palmeiras inesquecível, né? Jogava muito de Djalminha, mas não acho que ele jogava mais do que o Arrascaeta, não. Embora fosse talvez mais regular que o Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador de altíssimos picos e às vezes umas baixas, né? Esse ano, por exemplo, ele tem oscilado muito. Vamos ver como é que o Felipe Luiz vai fazer ele jogar. Eu achei que ele jogou bem no último jogo. Diz aqui o Matheus Flá. RMP estava simulando. O Flamengo ainda tem chance no Brasileiro, desde que não vacile nos jogos fáceis e seja um time contundente nos difíceis. Abraço de Betim, Minas Gerais. Ô, Matheus, chance tem. Mas eu acho o seguinte, cara, é muito difícil. Porque, vamos ver aqui, deixa eu voltar aqui como é que chama? A tabela do Brasileiro. Deixa eu puxar aqui a tabela do Brasileiro. Se não me engano, são, no momento, 8 pontos. 8 pontos de diferença para o Botafogo. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui para vocês e vamos raciocinar juntos. Eu acho difícil, eu acho muito difícil. Primeiro, teria que emendar uma sequência de vitórias estilo Palmeiras. Ganhar, 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 ganhar. Olha lá. Vamos lá. Botafogo 57, Palmeiras 56, Fortaleza 55, Flamengo 48. Então, mesmo que o Flamengo vença o jogo atrasado contra o Internacional, que não é fácil. O Internacional do Roger está subindo, escalando a tabela incrivelmente, jogando muita bola. O jogo é lá no Sul, lá no Beira-Rio. Mas vamos lá, vamos considerar que o Flamengo consegue ganhar do Internacional lá. O Flamengo iria para 51. Ele estaria 6 pontos atrás do Botafogo, 5 do Palmeiras e 4 do Fortaleza. Então, não é mais aquela coisa, eu estou a 6 pontos do líder, mas o líder ainda vai perder pontos. Não basta o líder perder pontos. O Botafogo tem que perder 6 pontos a mais do que o Flamengo, nessas 10, 11 rodadas que faltam. Eu digo 10, 11, porque tem gente que tem jogo atrasado, como é o caso do Flamengo. O Palmeiras tem que perder 5 pontos a mais do que o Flamengo, no mesmo período, até o final do ano, e o Fortaleza tem que perder 4. Então, são 3 times que têm que pontuar bem menos do que o Flamengo. O Flamengo pode, por exemplo, emendar uma sequência de vitórias e continuar atrás do Botafogo e do Palmeiras, por exemplo. Principalmente do Palmeiras, que não perde não sei há quanto tempo. Tá? Os últimos 5 jogos ele ganhou, acho que ganhou mais, até acho que são 6. Entendeu? Então, o que eu poderia dizer para vocês? Tem alguma chance ainda? Tem. Mas é pequena. É pequena. Acho muito pequena, porque a distância ficou muito grande. Graças ao entojo do Tite, a distância ficou muito grande. Aliás, se vocês imaginam se o Tite fosse o treinador, que time ia jogar contra o Bahia, hein? Reservaço, com certeza absoluta. Reservaço. Porque o time teria vindo de um jogo desgastante contra o Corinthians, e mesmo tendo data FIFA logo na frente, iria poupar. Iria poupar. Entendeu? Então, com o Felipe Luiz tem essa vantagem. Se emendar 4, 5 vitórias seguidas agora, provavelmente a distância vai diminuir, mas será que diminui o suficiente para tirar 6 pontos do Botafogo e 5 do Palmeiras? Principalmente os 5 do Palmeiras eu acho complicado. O Botafogo, eu acho que o Botafogo está numa situação muito... O Botafogo está dando uma rateadinha, né? O Botafogo vinha... Começou a ratear um pouco, tanto que estava com 3 pontos na frente do Palmeiras, seguro, já está 1 só. Periga nesta rodada de hoje, quer dizer, de hoje, de amanhã, na verdade. A rodada de hoje e amanhã, mas periga amanhã o Palmeiras já superar o Botafogo. Porque o Botafogo tem um jogo contra o Atlético Paranaense, que está começando a ameaçar a entrar na zona da confusão. O jogo é lá na Liga Arena. E o Palmeiras pega o Red Bull Bragantino, que é freguesaço do Palmeiras. Se, por exemplo, o Botafogo empata contra o Atlético Paranaense e o Palmeiras ganha, o Palmeiras já passa 2 pontos. Aí, para tirar esses 2 pontos, vai ser dureza, viu? É muito curiosa a situação do Botafogo, né? O Botafogo pode ser campeão brasileiro e da Libertadores. Pode igualar o feito do Flamengo do Jorge Jesus.
Ele é líder do Brasileiro, faltando 10 rodadas, e ele está na semifinal da Libertadores. Ele pode ganhar os 2 troféus, mas eu acho que ele não ganha os 2, não. Eu acho que ele não ganha. Periga ele também não ganhar nenhum dos 2. Porque se ele tropeça e o Palmeiras passa, eu acho que ele não busca mais. Ainda que exista um confronto direto. Mas o confronto direto vai ser lá no Allianz Parque. E a Libertadores, cara, o problema da Libertadores não é o Peñarol. O Peñarol acho que o Botafogo vai atropelar. Mas é muito provavelmente o River Plate na final. O River Plate na final, amigo. Claro, vai ter atleticano aqui que vai dizer, pô, mas pode ser o Atlético. Pode, mas também acho difícil. Eu acho muito difícil que alguém tire esse título da Libertadores do Rio. Mas o Botafogo tem essa possibilidade. Olha aqui o Carlos Mota. Renato, foi um absurdo o valor dos ingressos no jogo de quarta-feira, concordo. Por consequência, não lotou o Maracanã. E gerou gozação do Neto, dizendo que o Corinthians já está na final, se dependendo de sua torcida. Ô, Carlos Mota, eu não presto a menor atenção no que o Neto fala, cara. Ele tem lá o seu público, ele tem lá o seu valor, mas, sinceramente, eu não perco meu tempo com o Neto, não. Alexandre Kruger, RMP, saudações rubro-negras. Alcaraz pode ter mais títulos no slam do que o Djoko? Rodrigo Caio, de 2019, é mais jogador do que o Léo Ortiz? Imagina o Felipe Luiz auxiliar do Mister. Pois é, vamos por partes. Alcaraz pode ter mais títulos de slam que o Djokovic? Vai depender se vão surgir outros jogadores de ponta para dividir com o Sinner e com o Alcaraz. Se não surgirem, o Alcaraz pode, sim, bater o recorde do Djokovic. Porque o Alcaraz, com 20 anos ou 21, ele tem mais títulos do que o Djokovic tinha. Ou seja, no desenvolvimento das carreiras, para e passo, ele já está à frente do Djoko. Agora, tem que lembrar que o Djoko jogou numa época em que tinha Nadal e Federer voando. Tanto que é 24, 22, 20. Se você tira um desses 3 aqui, os outros 2 teriam muito mais título. O Alcaraz, no momento, ele só tem o Sinner como grande adversário. Então, imaginemos que eles comecem a fazer como fizeram esse ano. Dividir os slams. Esse ano foram 2 slams para o Sinner, 2 slams para o Alcaraz. Aí, amigo, aí o céu é o limite para ele. Agora, tem muito garoto que vai aparecer ainda, bom de bola, hein, e que daqui a pouco vai começar a dividir com eles, né? Espero. Se não, o Alcaraz pode bater todos os recordes também. Aliás, ele e o Sinner. Isso. Rodrigo Caio melhor do que o Léo Ortiz. Rodrigo Caio era um grande zagueiro. Rodrigo Caio, de 2019, foi um grandíssimo zagueiro. Mas que durou uma temporada só, né? O Léo Ortiz também já é um grandíssimo zagueiro há muito tempo. Felipe Auxiliar do Mister, só se o trabalho dele não embalar de vez. Porque, para minha surpresa, uma coisa que eu acho até legal dele, ele já disse, olha, não quero mais voltar para o Sub-20. Tanto que o Flamengo já contratou um técnico para o Sub-20. Não quero mais voltar porque a minha carreira, eu quero que ela vá sempre para frente. Então, não sei se ele aceitaria dar um passo para trás para ser auxiliar do Mister. Não sei. Ia depender muito da situação do Flamengo, como estava indo o trabalho dele. E, se mais importante, se o Mister voltaria, né? Isso é uma coisa que depende do próximo presidente. Ninguém sabe. Mas eu acho que o Felipe Luiz ele quer realmente fazer a carreira solo dele daqui para frente. E se ele estiver indo muito bem, o Flamengo não vai nem pensar em trazer o Jorge Jesus de volta. Evandro Bispo, Renato Felipe Luiz guardou todos os ensinamentos de Jesus, sim. Ele já tinha falado antes, ainda como jogador, que ele tinha anotado todos os treinamentos do Mister. Leonardo Guedes, Botafogo rateando, contratem o Tite para... Aí ele perde tudo e mais alguma coisa. Fábio Luiz, RMP, boa noite. Voltei a ver os jogos do Flamengo. Não aguentava mais ver o Tite à beira do campo com aquela figurino de gerente de banco. Saudações. Mas é verdade, né, gente? Rapaz, tem umas coisas que... O cara vestia calça social e camisa social, cara. Ficava com aquelas pizzas debaixo do braço. Que coisa mais guarina, mais velha, né?
Meu Deus do céu, no calor do Brasil, no calor do Rio de Janeiro. Que coisa, que falta de elegância. Você vê, o Felipe Luiz já meteu o técnico moderno, cara. Sabe? Camisa polo do clube, calça de treinamento. Pô, é outra coisa, cara. Outra coisa. O Tite realmente parou no tempo e no espaço. Até no vestimento. Até na vestimenta, vou te dizer. Boa noite, a Juliana diz. Ontem não teve live. Não teve, Juliana, explico por quê. Eu ontem estava com uma dor nas costas infernal. Acordei com uma dor nas costas infernal. Tive que sair para dirigir também um tempo. O trânsito estava horroroso, desgastou mais as minhas costas. Eu fiz a live do UOL no sacrifício. Quando acabou a live do UOL, eu digo, cara, não vou aguentar fazer a minha live. Eu vou sair travado daqui. Por isso não teve live ontem, me desculpem, mas as minhas costas me impediram. Gustavo Bruno, RMP, tem gente que não sabe pesquisar. O Flamengo tem 12 vitórias a mais contra o Corinthians. 12. O freguês aqui não é o rubro-negro. Claro que não é. Claro que é. Cláudio Martins Torrone, os jornaleiros das mídias, dizendo que o Flamengo do Felipe Luiz é o mesmo do Canastrão, perdendo muitos gols e falhando a defesa. Tudo igualzinho. Gente, eu já falei para vocês, isso aí, pode ver, todo mundo que está falando isso, todo mundo, de todas as mesas redondas, de todos os canais, quem está dizendo isso foi quem não acreditou e, principalmente, não apoiou, em termos de opinião, a derrubada do Tite primeiro e a entrada do Felipe Luiz, a volta do Felipe Luiz ao Flamengo, agora como treinador. Pode ter certeza que é isso, cara. Aí o cara vê um espetáculo daquele, o cara diz, ai, eu falei que não ia dar certo. Aí começa a encontrar defeito. José Dantas, vai de Ayrton Lucas e vamos vencer lá. A era agora é Felipe Luiz. É isso mesmo. Carlos Caetano, você tem alguma... Porra, eu passei um ano inteiro acompanhando o Ayrton Senna em tudo quanto é lugar. Tenho, mas não é a hora agora, né? RMP, o GE soltou hoje um vídeo do Redação Sport TV, onde houve a participação do Cid Moreira. E você perguntou a ele o time, e ele respondeu que era Botafogo. Deus o tenha, ídolo. Verdade, eu fiz um Redação Sport TV com o Cid Moreira, sim. Não sabia que o GE tinha colocado no ar. Eu fiz o Redação Sport TV com tanta gente, cara, que às vezes nem dá para lembrar. Haroldo Monteiro, RMP, minha única preocupação amanhã é a agilidade nas substituições, porque o time, após 15 do segundo tempo, cai a intensidade. O Haroldo, cai a intensidade porque o time correu muito no primeiro tempo. Muito. Mas eu não concordo que o time morreu no segundo tempo, não. Se você olhar, o Flamengo ainda teve pelo menos 3 grandes chances. A do Gerson, que foi a mais clara, a do Arrascaeta no final, do Alcaraz no final, que entrou livre, estou para fora, e 2 bolas na trave. Tudo isso no segundo tempo. Tudo no segundo tempo. Então, eu não concordo que o time morreu no segundo tempo. Claro que a intensidade caiu. É normal. É normal. Ninguém consegue jogar 90 minutos com aquela mesma intensidade. Principalmente vindo de um trabalho físico péssimo. O nosso bravo Fábio Macelediano, dessa vez, enfiou os pés pelas mãos. Muito provavelmente por causa do desejo absurdo da diretoria de ganhar o Carioca de qualquer maneira. Sabe, a preparação foi toda baseada para ficar no ápice do Carioca, gente. O resto da temporada começou a estourar todo mundo.
Pô, que coisa chata quando vocês começam aqui a discutir entre vocês, hein? Dudu Campos brigando com Caetaninho. Porra, gente, que coisa chata. Nilson Leal. Boa noite, RMP. Devagar com o Felipe Luiz, que a torcida é emocionada. Mas é para ser emocionado mesmo, cara. Você lembrar que o Flamengo está há 2 anos só com técnico de merda, jogando coisa nenhuma. Porra, cara. O Felipe Luiz foi um sopro de ar. Uma coisa para quem estava morrendo sufocado. Não tem como não gostar, não ficar empolgado. Alexandre Kruger, RMP, o Klopp aceitaria o convite da CBF? Acho que não. Acho que dificilmente. Dificilmente. Renato, você vai votar no mordedor do Braz? Vou, imagina que eu vou votar. Se existe um vereador que eu não vou votar de maneira nenhuma, chama-se Marcos Braz. Bom, eu vou suspender 2 imediatamente agora aqui. 2 chatos de garochas que ficam brigando. Porra, que coisa desagradável, cara. Pelo amor de Deus. Boa noite. Boa noite, RMP, diz aqui o Edson Ferreira. Por que os jornalistas estão desdenhando tanto do Flamengo e do Felipe Luiz? Inclusive, um flamenguista roxo está dizendo que o Flamengo não muda. Ah, cara, eu já falei isso aqui, cara. Todo mundo que não gostou da ideia de botar o Felipe Luiz, que achou que era uma maluquice, agora fica jogando contra. Valmer Antunes. Renato, o mordedor de virilha falou que está fora no que vem. Mentira, cara. Mentira. Já contei isso aqui. No mesmo dia que ele soltou essa história de que ele estaria fora, ele passou a tarde inteira ligando para pedir voto para o Rodrigo Duns, dizendo o seguinte: se ele não ganhar, só se ele ganhar, nós continuamos no poder. Não existe isso, cara. Não existe. Imagina. Se bobear, vai estar num cargo superior ainda. Superior. Lucas Silva. Boa noite, RMP. Se o Felipe Luiz for bem, será cotado na seleção. Espero que não. Espero que não. Até porque, sabe, não tem o menor sentido ainda. Pedro Carreirão. RMP, amanhã teremos 15 vitórias em cima do Rogério Ceni. Felipe Luiz conseguirá melhorar o time taticamente e a motivação. Meu receio é o físico conseguir acompanhar. Amanhã, 3 pontos são importantes, fundamentais. Não somente para, pelo menos na matemática, se manter na briga pelo título, mas para moral. Para moral. A gente ir para essa data FIFA com 2 vitórias e 2 boas exibições do time sob o comando do Felipe Luiz é essencial. Essencial. O Márcio está empolgado. Vamos, Flamengo, campeão brasileiro de 2024 e campeão da Copa do Brasil 2024. Agora o pavor em jogar contra o Flamengo está de volta. Calma, Márcio, calma. Estamos no bom caminho. Boa noite, RMP, saudações rubro-negras, diz a Carla. Boa noite, Carla, saudações rubro-negras. Jogo para frente, diz o Daniel Ribeiro. Flá, agora vai dar certo. Sorte, Felipe Luiz. Jorge Jesus tem 70 anos. Não tem 70 anos, não, Davidson. Não tem 70 anos, não. Se não me engano, está com 67 ou 68. Eu sei pela diferença de idade para mim. Roberto Ascioli, voltou a morar no Rio, Renatão? Não. Era uma série de coisas que eu precisava resolver aqui no Rio. Eu provavelmente, mais tardar, na quarta-feira da semana que vem, estou de volta a Itaipava. Helder Peixoto. Boa noite, RMP. Éder Peixoto. Você acha que o Gabriel pode dar a volta por cima com o Felipe Luiz? Acho que sim. Eu acho que é a última chance do Gabriel dar a volta por cima ainda no Flamengo. Roberto Ascioli, o que seria mais prazeroso, ser campeão em cima do Vasco ou do Atlético? Tanto faz, cara. O importante é ser campeão. O Luciano lembra aqui, falando do Hugo, né? Sobre a quase doação do Marcelinho Carioca.
Gente, aquele time infernal da base, que foi quase todo campeão brasileiro em 92 com o Flamengo, foi todo destroçado por um presidente chamado Luiz Augusto Veloso, que não sabia administrar nada, e aí qualquer problema de caixa ele vendia um dos garotos. Todos os garotos foram ser campeões em outros clubes. Todos, sem exceção. O Cláudio Torres me pergunta se o próximo vice no lugar do Braz será o Bagá. Não. O Bagá não pretende ser dirigente, não. Ele quer continuar sendo só torcedor. Renato Bragança. Até que, enfim, temos técnico. Primeira vez, um que presta desde 2019. Acho que você está sendo um pouco radical, né? O trabalho do Dorival em 2022 foi muito bom. Diz aqui o Antônio Carlos Amit. Boa noite. Landinho 171 usa o gasômetro para não perder a eleição de dezembro. Cruz também não deveria jogar contra o Bahia. Pela Cruz? Não sei, mas parece que vai jogar. Eu li, sim, que poderia ser que ele fosse poupado, no sentido de que ele ainda não está 100% fisicamente para jogar o Alcaraz. Vamos esperar a escalação. Olha aqui o Leonardo Guedes. Acho que o time não morreu também. No fundo, eu acho que com o Tite, o fim da temporada chegou mais cedo para os jogadores. Corriam errado. Completamente errado. Completamente errado. Marcelo Ferrão. Com o Pedro Cebolinha de volta, a contratação de um lateral direito e o Felipe no comando, dá para sonhar alto em 25. Também acho. Dá para sonhar bem alto. Bem alto. Mas ainda vamos sonhar um pouco em 24. RMP, eu te acompanho desde a sua época no Sport TV. Que legal. Valeu, Carlos Valente. Sport TV foi quando justamente eu saí do Globo, né, da Infoglobo, né? Deixei a direção geral do Extra, jornal que eu comandei a criação, e aí comecei a fazer televisão. Só aquela altura que eu comecei a fazer televisão. Antes o Globo não deixava. Implacável Ricardo. O Carioca 2025 pode servir como laboratório para o Felipe Luiz armar o time para a temporada 2025 para o Mundial de Clubes da FIFA? Pode. Mas tem que ser tratado exatamente como isso, como laboratório, como pré-temporada. Não faz sentido você, no início da temporada, já esfalfar o teu time por causa de ganhar um título carioca. Não faz o menor sentido. Eu acho que o Felipe Luiz, se continuasse, tudo certo, que eu acredito que vai dar, ele tinha que focar a preparação dele no Mundial de 2025, no Mundial do meio do ano. Ali vai ser o ápice da história do Flamengo. Claro que ele também vai ter que jogar Libertadores, tudo, mas o Mundial é o momento em que tem que estar todo mundo mais em forma, sem dúvida. O Moacir me pergunta, se acaso o Hugo Souza não quiser jogar no Corinthians e quiser voltar no Flamengo, isso pode segurar a venda? Pode. O Hugo Souza pode simplesmente dizer, não quero vir. Aí ele volta para o Flamengo. Quem manda nessa hora é o jogador. Se o jogador não quiser se transferir para um clube, ele não se transfere. O Robson Guimarães diz aqui, fala RMP, boa noite. Poxa, ontem não teve live, você não sabe o quanto suas lives são importantes para mim e para todos que te seguem aqui no YouTube. Some não, hein? Robson, já expliquei, mas vou repetir. Eu ontem estava com uma dor nas costas infernal. Eu fiz a live do UOL no sacrifício. Não dava para fazer mais uma live de noite. Não dava. Desculpe, mas saúde às vezes nos pega umas peças, né? O Omar diz aqui, boa noite, Renato. Caso fosse o Matheus Cunha no gol do Corinthians, no gol do Flamengo, você quer dizer? Não, no gol do Corinthians, teríamos ganhado pelo menos uns 5 gols. Pois é, cara, não é que o Matheus Cunha seja um frangueiro, mas ele não é goleiro para o time do Flamengo, cara. Não é mesmo. João Júnior, boa noite, RMP. Seus colegas de São Paulo estão diminuindo o impacto que o Felipe Luiz causou no time do Flamengo. É a primeira vez em 2 anos que o Flamengo joga com o Flamengo. Só quem é Flá não entende isso. Só quem é Flá entende isso. Pois é, João, esse é um dos problemas sérios dos colegas do outro lado da ponte aérea. A maioria não é Flamengo. Você tem pouco torcedor do Flamengo
Aliás, no próprio Sport TV. No próprio Sport TV, hoje em dia, são raríssimos os comentaristas torcedores do Flamengo. E quem não é torcedor do Flamengo não vê o Flamengo como a gente vê. Primeiro que não vê todos os jogos. Você acha que comentarista corintiano vê todos os jogos do Flamengo? Não vê. Como eu não vejo todos os jogos do Corinthians. Como eu não vejo todos os jogos do Palmeiras. Eu vejo, quando não coincide com o Flamengo, eu vejo alguma coisa, mas eu não vejo com a atenção do torcedor do clube. Então, os caras, e eles têm ainda mais, eles continuam a ter aquela adoração pelo Tite. Gente, o que se criou de teoria para minimizar o fracasso retumbante do Tite no Flamengo foi uma grandeza. Imediatamente começaram a lembrar dos 11 técnicos do Flamengo. Como se, nesse mesmo período, a maioria dos clubes grandes não tivessem tido um número parecido de técnicos. Eles falam disso como se o Flamengo fosse uma aberração. Nesses de 19 a 24, 5 anos, os outros clubes todos tiveram um técnico por ano. Mentira! Eu separei aqui, vou tentar achar para botar para vocês, uma arte muito bem feita que surgiu na internet, que mostra da era Abel, ou seja, dos últimos 3 anos, o Abel está no 4º, quantos treinadores os clubes principais trocaram. O Flamengo não é nem sequer o que mais trocou. Vou repetir, o Flamengo não é nem sequer o que mais trocou. Tem gente que trocou mais do que o Flamengo. E aí fica essa coisa, não, o Flamengo é um moedor de técnicos. Como se os outros clubes também todos não fossem moedores. Os clubes que não são moedores, gente, deixem de ser bobocas. Os clubes que não são moedores são porque encontraram técnicos que são ganhadores. O Abel está no 4º ano no Palmeiras porque ele ganhou título importante em todos os anos. O Vojvoda está no 4º ou 5º ano no Fortaleza porque durante todo esse período ele fez trabalhos espetaculares. Ganhou Copa do Nordeste, se classificou para a Libertadores, foi à final da Copa Sul-Americana. Por isso é que ele continua. Todos os outros que não conseguiram tanta coisa, demitiram. E demitiram aos montes nesse período. Mas aí é aquela velha história. O Flamengo, cara, o Flamengo é como se fosse o inimigo nacional. Quem não é Flamengo, acha o Flamengo um demônio. Aí falam aquelas idiotices de Varmengo. Varmengo teria anulado o gol do Gabriel? Varmengo teria deixado de dar o pênalti na cabeçada no braço do jogador do Corinthians? Mas não, eles criam essas coisas. É o Varmengo, é o time da CBF. Flamengo, para os corintianos, imagina que coisa ridícula, virou o time da CBF. Tem coisa mais ridícula do que isso? As pessoas falam isso e não ficam nem vermelhas. Então, para liberar o Tite, que é o guru de todos os corintianos, vivos e mortos, o Tite representa para os corintianos o que o Jorge Jesus representou para o Flamengo. Mesmo sem jogar um futebol tão espetacular. Mas, porra, o cara ganhou Brasileiros, 2, Libertadores, Mundial, é uma entidade. É uma entidade. Então, a imprensa paulista, que é formada, em sua maioria, por corintianos, essa não ataca o Tite de maneira nenhuma. Na hora que não teve como mais dizer que o trabalho dele era bom, não havia como não reconhecer que era uma merda, o que eles fizeram? Eles terceirizaram a culpa. O problema é que o Flamengo é um clube moedor de técnicos. Todos os outros clubes, nesse mesmo período, moeram tantos técnicos quanto o Flamengo. Mas ninguém fala dos trocentos técnicos do São Paulo, dos trocentos técnicos do Corinthians, dos trocentos técnicos do Fluminense, e por aí vai. Então, é impressionante. Por isso é que eles estão tão preocupados com o eventual sucesso do Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz faz algo semelhante ao do Jorge Jesus, eles morrem. Eles morrem. Eles estão sempre querendo elogiar as coisas de São Paulo e depreciar as do Flamengo. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. É difícil para eles engolir. Entendeu? Engolir alguém que não seja de São Paulo. O Flamengo, para eles, é um incômodo. O Flamengo, nos últimos 5 anos, de 19 para cá, se tornou um incômodo. Essa é a grande verdade.
O Dudu Souza, otimista, diz: boa noite, botando o meu otimismo em prática. Eu acredito que o Brasileirão ainda é possível, além da Copa do Brasil, é claro. Brasileirão, já falei aqui, vou repetir, acho quase impossível pela diferença de pontos entre o Flamengo e o Botafogo e o Palmeiras. Esses dois times vão precisar perder muito. O Flamengo vai ter que ganhar tudo e esses times vão ter que tropeçar muito. Eu acho muito difícil para acontecer em 10, 11 rodadas que faltam. 10 para uns, 11 para outros. Estão me perguntando aqui sobre as minhas opiniões sobre a declaração do Mauro César. Eu já disse a você que eu não sou comentarista de Mauro César. Mauro César faz os comentários deles e eu faço meus. E pronto, cada um na sua. Olha aqui, Dani Henré. Djalminha ganhou 2 brasileiros, 1 Libertadores com o Palmeiras. Seu reserva era só o Amoroso no Palmeiras. Teve destaque na Europa em uma época de craques. Hoje o Djalminha seria a bola de ouro. Vamos lá. 2 brasileiros e 1 Libertadores. O Arrascaeta ganhou 2 brasileiros e 2 Libertadores. Na Europa, ele foi destaque aonde? No La Coruña. É bem menos, né? Foi um cracaço. Não estou dizendo que ele não foi um cracaço. Ele foi um cracaço. Já era na base do Flamengo. Meio piroca das ideias, mas um cracaço. Agora, não sei se no melhor momento do Arrascaeta, o Arrascaeta não jogou mais bola que ele. Eu acho que jogou. O Bruno é novo membro. Valeu, Bruno. José Augusto Guimarães de Oliveira. Prematuro, mas o potencial do Felipe Luiz não tem concorrência no Brasil. Se fizer um bom trabalho em 2025, não duvido, será o técnico. Deixa eu ver uma coisinha só aqui que entrou que parece interessante. Peraí. Peraí, gente, eu quero botar esse negócio aqui. O Jorge Jesus ficou pau da vida com uma pergunta aqui. Deixa eu blocar isso aqui para... Ô, diabo. Peraí. Isso é da época do Flamengo. Deixa eu falar. Ai. Não duvido que seja o técnico da próxima Copa. José Augusto, eu espero que não. Deixa ele, se ele fizesse tanto sucesso assim, deixa ele no Flamengo. Marcelo Ferrão, medo do BAP ganhar e contratar outro treinador. Olha, é um risco, sim. Mas eu fico me perguntando. Se o Felipe Luiz conseguir fazer o Flamengo jogar esse futebol até o final do ano, ganhar a Copa do Brasil, e mesmo que não ganhe o Brasileiro, algum rubro-negro em sã consciência vai tirá-lo? Eu não acho que seja inteligente isso. Até porque ele vai virar, ele já está sendo, mas ele vai virar um xodó da torcida. Como é que o novo presidente vai chegar lá e vai tirar um técnico que está indo bem e que é xodó da torcida? Não faz sentido. Ainda mais ele já tendo contrato até o final de 2025. Não faz sentido. E mais, que é barato. Sabe quanto custava a comissão técnica do Tite? 2,5 milhões por mês. Não era só o salário do Tite. Era o salário do Tite e de todos os seus auxiliares. Provavelmente o Tite tirava quase 2 milhões e o resto era dividido entre Titinho, César Sampaio, Kleber Xavier, Fábio Macedonian, etc. Sabe quanto custa a comissão técnica do Felipe Luiz inteira? 800 mil. É só essa a diferença. Eduardo Montenegro, RMP, boa noite. Aproveitando que a mídia paulista ama tanto o Tite, poderia colocá-lo no time da CBF de volta. Amanhã ganharemos porque é contra o Ceni.
Eduardo, eu acho que amanhã ganharemos, porque vamos voltar a jogar como jogamos contra o Corinthians. Vamos voltar a jogar como o Flamengo. Isso é que vai nos fazer ganhar amanhã. Marcelo Gomes, a notícia de que o Felipe Luiz pediu a contratação do lateral direito Rafinha procede? Não tenho essa informação, não. Está começando a haver muita coisa fake jogada, gente. A gente tem que tomar cuidado. O Felipe Luiz resolveu chamar o Diego para ser auxiliar dele. Não procede. Não é verdade. Agora o Felipe Luiz quer o Rafinha. Também não faz sentido. O Rafinha está com 30 e, sei lá, 6 ou 7. Para a posição de lateral, não faz sentido. Mas estão soltando todos esses balões de ensaio, né? Antônio Carlos Amit, Paulista dizendo que o bom jogo do Felipe Luiz, o Titanic conseguiu 5 jogos iguais. Cara, tem que ser muito doente, né? Tem que ser muito doente. E outra coisa, não conseguiu, mas vamos supor que tivesse conseguido. 5 vezes em um ano é uma bosta. Você conseguir fazer o Flamengo jogar como o Flamengo 5 vezes em um ano de trabalho é uma bosta fedorenta. Como foi uma bosta fedorenta o trabalho do Tite. Mas é o que eu digo, a turma quer defender o Tite de qualquer maneira. Gente, é evidente que o Tite acabou. Até fisicamente o Tite acabou, gente. O Tite não tem mais condição de dar treino. Quem dá treino é o Titinho e era o César Sampaio. O Tite não tem mais condição de ficar 90 minutos em pé na área técnica. No último jogo, ele ficou 30 minutos sentado no banco e o Titinho na área técnica. Quem for contratar o Tite vai perceber e deve saber que está contratando o Titinho. Na verdade, está contratando o Titinho. O Tite passou a ser um complemento da comissão técnica do Titinho. Ele passou a ser o grande conselheiro. Mas quem está treinando o clube de verdade e orientando o time na beira do campo é o Titinho. Não se enganem, é isso que está acontecendo. O Tite não tem mais condições, não tem mais saúde para ser treinador de campo. Cláudio Black, boa noite, Renato. Você também vê evolução no Wesley? Vejo. Acho que ele melhorou bastante nos últimos jogos. Continua a fazer grandes cagadas, né? Vamos combinar. Perde bolas que não é para perder, cruza, na maioria das vezes, mal, mas às vezes acerta. Mas melhorou, concordo com você. Leandro Naves, qual a sua opinião sobre a mídia paulista dizendo que o Corinthians vai para... Quem diz isso é um idiota. Os caras sérios da mídia paulista não dizem isso, não. Quem diz isso aí é idiota. O Alessandro Campos diz, com toda a propriedade, tem muito baba-ovo do técnico Tite. Lastimável defender o seu trabalho. Boa noite, aí. Boa noite, também acho. Acho lastimável. O Jaque Cruz diz que o Djalminha foi disparado melhor do que o Arrascaeta. É uma opinião, eu respeito. O Djalminha jogou muita bola, mas eu acho que no top o Arrascaeta jogou mais. Como dizia, aqui diz o Railson, Tiririca, pior que tá, não fica. E com o Tite estávamos fadados ao fracasso total, perdendo o prazer de torcer pelo nosso país. Isso é uma das coisas que eu não perdoo, não só no Tite, mas em todos os treinadores que sucederam o Dorival. Eles tiraram do torcedor do Flamengo o prazer de ver o Flamengo jogar. Virou uma coisa insuportável. Insuportável. Carlos Caetano Nério. Renato, o grande problema não é o jogo posicional em si. A questão é que o Guardiola é único
E outro detalhe, o Guardiola chegou no City que não ganhava nada e mandou contratar quem quis no Flamengo. Pois é. Tem um artigo muito interessante que me mandaram pelo WhatsApp, que deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Muito interessante, cara. Muito interessante. Deixa eu ver, peraí. Está aqui, ó. É um artigo do jornal A Bola, que o título é Guardiola arruinou o futebol. São palavras do Tim Ward, ex-goleiro do Manchester United e do Everton. A teoria desse cara é a seguinte: o Guardiola inventou o jogo posicional e só ele e mais 2 ou 3, no máximo, treinadores no mundo conseguem fazer um time jogar bem no sistema posicional. Os outros todos imitam e quebram a cara. Eu não sei se isso aí é tão verdade no mundo inteiro, mas no Flamengo é verdade absoluta. Todos os que tentaram copiar o esquema posicional do Guardiola meteram os pés pelas mãos. Isso é fato. Aí vai aquela anta do mordedor de virilha dizer que não via diferença nos trabalhos dos últimos técnicos. Como é que podia ver se todos eram posicionais, ô pateta? Tu sabes o que é um jogo posicional? Não sabes. Ah, vai tomar banho. Ô, Caetano, você está me repetindo mensagens que você tem me mandado nos últimos dias. Estás flertando com mais uma suspensão. O Márcio Helênio. Só acho que o Pulgar está destoando dos demais no meio-campo. Toca muito para o lado e para trás, quando tem posse de bola. Chega atrasado no lance, quando o adversário recebe a bola e acaba cometendo faltas. O Márcio, sabe o que eu acho que está acontecendo também? E aí a gente tem que dar um pouco de desconto para o Pulgar. Quando joga De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, o único que marca nesse meio-campo para valer, o único que é um volante é o Pulgar. Então, ele tem que correr muito. E, muitas vezes, ele tem que apelar para as faltas. Infelizmente, eu acho que é isso. Claro que eu preferia ter ali o João Gomes, mas esse é mais um que o Flamengo vendeu sem necessidade. Escudo Liberal. É um prazer ver o Flamengo jogando dessa forma. Mas o torcedor precisa entender que não vamos ganhar todas. Precisamos dar respaldo ao Felipe. Também acho. Acho fundamental dar respaldo ao Felipe. Fundamental. Não pode, na primeiro tropeço, tá vendo? Tem que ter calma. Tem que ter calma. Ele tem potencial, ele vai fazer um bom trabalho, mas tenhamos calma, por favor. Olha aqui, Antônio Caso. Meta do Felipe Luiz é ficar no G4, que ainda tem o Galo na final da Copa do Brasil? Olha, eu não vi o Felipe Luiz falando isso, não. Eu vi o Felipe Luiz dizendo que enquanto tiver chance no Brasileirão, ele quer brigar pelo título. Gente, eu vou... Peraí, tem mais um superchat aqui. Hamilton Franco Martins. RMP, meus netinhos, Heitor e Arthur, já são flamenguistas, como o papai e o vovô, todos fãs do seu canal. Manda um abraço para eles. Heitor, Arthur, abração, garotada. Mengão na veia, saudações rubro-negras. Isso aí, Hamilton. Olha aqui, eu vou rodar o vídeo da Absoluta e volto para o giro de notícias. O giro de notícias hoje está grande. Não sai daí, não. Espera que vale a pena esperar. Somos a Absoluta Propaganda, 26 anos atuando em todo o Brasil e no exterior. Você já nos conhece do canal RMP. Aproveita então e deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Assim você fortalece o canal e a parceria com a Absoluta, cujos orçamentos são diferenciados para os inscritos. Somos especializados na criação de sites, logotipos, posicionamento Google e campanhas em redes sociais. Sites inspiram credibilidade e desejo. Logos impactantes e campanhas que geram resultado. Se a sua empresa quer um novo site que realmente faça diferença, se posicionar bem no Google e entrar forte nas redes sociais, entre em contato e solicite agora mesmo um orçamento. Vamos surpreender você!
Os meios de contato estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Também te ajudamos em tudo para você ter um canal profissional no YouTube. Artes, thumbs, logo, vinhetas e tudo mais. absolutapropagandabrasil.com.br. Ah, já se inscreveu no canal RMP? Ativa o sininho e deixe seu like. É rápido e grátis. Se inscreva no canal RMP, ativa o sininho e deixe o seu like. É rápido e grátis. E você dá força para o canal. Olha aqui, Luiz Fernando de Jesus. Boa noite, RMP. Pensa que tanto o Botafogo como o Palmeiras ainda irão oscilar, nos dando a oportunidade de sonhar. Time encaixando, ninguém segura. Eles ainda vão oscilar, mas o Palmeiras eu acho que vai oscilar muito pouco. E aí a gente tem que ganhar tudo. É difícil, é difícil. Olha aqui, vamos então ao giro de notícias, que tem muita coisa legal que eu separei para a gente ver juntos aqui. Deixa eu dividir aqui, botar na tela o meu Threads, que é onde eu separei as notícias, e aí nós vamos falando sobre uma a uma. Olha aqui, a provável escalação, para quem não viu até agora, vamos lembrar então, está aqui na tela. Espera aí. Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Como falei na hora que anunciei a escalação, não me surpreenderei se na hora H jogar o Alcaraz no lugar do De La Cruz, que ainda não está 100% fisicamente. Segundo assunto, é o que eu chamo de pai-teta, pai de atleta. Pai de atleta geralmente faz merda. Olha a postagem do pai do Gabriel no Instagram. Meu menino voltou a sorrir. O pai do Gabriel postou uma mensagem de apoio ao atacante. Meu menino voltou a sorrir. Deus é justo e jamais abandona os seus filhos, que lutam com dignidade. Seguimos firmes e fortes em busca dos nossos objetivos. É o tipo da postagem, gente, que não faz sentido, cara. O que o pai do Gabriel tem que se meter nessa hora, cara? Na boa. É o que eu digo, pai-teta. Pai de atleta só faz merda. Aqui é o anúncio da nossa live. Aqui, ó, é a confirmação. Nesta sexta, dia 4, o Corinthians pagou a multa de 500 mil ao Flamengo pela escalação do goleiro Hugo Souza na Copa do Brasil. É bom lembrar que o Corinthians tem até o dia 10 de outubro para pagar os 800 mil euros à vista pela contratação do Hugo. Se não pagar, o Flamengo pode simplesmente recusar vender o Hugo. Olha aqui, essa aqui, que vocês devem estar vendo aí na tela, é a terceira camisa do Flamengo. Eu confesso a vocês que eu não achei lá essas coisas, não. Vocês, o que acharam? É uma camisa em cinza, com alguns desenhos, tá? Mas eu, sinceramente, não me apaixonei por essa camisa. Não me apaixonei mesmo. Vamos mais à frente aqui. Aqui é o negócio do pai do Gabriel. Vocês que vivem pedindo para eu mostrar meus cachorros, aí tem uma parte da minha matilha. Uma parte, é só uma parte. Vou cantar para vocês quem é. Aqui é a Ária, aqui é a Balerina, aqui é o Bentinho, aqui é o Zeus e a Ziva, são aqui meus dois filhotes. Aqui é a Beyoncé, aqui é a Pretinha e aqui é o Farofa. Estão faltando ainda alguns cachorros. Está faltando a Jujuba, que é a dog alemã. Está faltando o Negão, que é um vira-latinha que eu também apanhei na rua. Está faltando a Jade, que é a mãe de 3 desses aqui, que fica dentro de casa. Mais ou menos isso. Olha aí, vocês não queriam ver a minha matilha? Tiveram oportunidade. Olha aqui, mais uma história. Gonzalo Plata foi convocado para a seleção equatoriana para os Jogos da Data FIFA. O jogador se apresenta após a partida contra o Bahia. Ou seja, o Gonzalo Plata vai ser mais um daqueles que vai se apresentar ao Flamengo depois da data FIFA, 2 dias antes do Fla-Flu. 2 dias antes do Fla-Flu. Quero ver o que o Felipe Luiz vai fazer em termos de escalação. Aqui é a notícia do Alexandro, né? Apresentou um desconforto no posterior da coxa direita e não foi relacionado para o jogo contra o Bahia. O lateral não tem lesão e segue trabalho de controle de carga no Ninho do Urubu, notícia da coluna do Fla.
Aqui é o Hugo Souza, que eu digo que o Flamengo deveria aproveitar esse calote que hoje foi pago para cancelar a venda do Hugo. Mas, enfim, aqui eram as notícias de que ainda não tinha cancelado, ainda não tinha pagado. Aqui a notícia é que a FIFA assume os salários de Pedro até o atacante voltar a jogar para o Flamengo. Mas tem um detalhe, ela assume só o contrato da carteira, que são 60% dos vencimentos dele. Tem 40% do direito de imagem que a FIFA não paga. O Flamengo vai tentar que a CBF pague esses 40%. Aqui, isso é de ontem, né? A bandeira do Flamengo hasteada no terreno do gasômetro. A turma toda aqui que apoia o Dunche e o Landim estão lá cantando pela primeira vez o hino do Flamengo e hasteando a bandeira. Esse é uma parte do terreno do gasômetro, onde será construído o estádio do Flamengo. Coisa para 4, 5 anos, pelo menos, né? O Flamengo, olha a chave aqui na mão do Landim, uma chave estilizada, obviamente, mas é a cerimônia de ontem, né? Flamengo, uma notícia do Flazoeiro. Flamengo acertou hoje a rescisão do Tite e pagará 4,8 milhões de multa. Tite e sua comissão técnica já assinaram a rescisão contratual e o valor tem que ser pago até o próximo dia 10. Desta forma, o Flamengo chegou a 51,3 milhões em multas rescisórias de técnicos na gestão de Rodolfo Landim. É uma fortuna, né? Culpa das escolhas equivocadas. Isso aqui é interessante, né? Os treinadores mais novos da série do Brasileirão Série A no momento. O primeiro é o Bernardo Franco, do Cuiabá, que tem 38 anos. O segundo é o Felipe Luiz, com 39. Depois vem Rafael Paiva, do Vasco, com 40. Thiago Carpini, do Vitória, com 40. Lúcio Gonzalez, do Atlético Paranaense, com 43. Luiz Ibeldia, do São Paulo, 43. Gabriel Milito, do Atlético Mineiro, 44. Humberto Louser, do Atlético Goianiense, 44. Jair Ventura, do Juventude, 45. E Abel Ferreira, 45. Esses são os treinadores mais velhos, mais jovens do Campeonato Brasileiro. Aqui já é a live pós-jogo, Felipe de Jesus. E, com isso, encerramos o nosso giro de notícias. Deixa eu ver se tem mais algum superchat. 1h07. Vamos ver o jogo de hoje. O jogo do Grêmio com o Fortaleza. E vamos em frente. Tá bom? Valeu, obrigado a todo mundo que estava aqui até agora. Amanhã, obviamente, acabou o jogo do Flamengo, corre aqui para a live do canal RMP. Combinado? E antes de sair, deixa o seu like. Nós estamos com 1.400 e poucos likes. Vamos chegar pelo menos a 1.500. Senta o dedo no like aí. E se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, que é de graça, e você vai estar sempre por dentro das minhas publicações aqui. Seja vídeo, seja live. Valeu? Abraço. Até amanhã. Tchau. Cavalinho, dá um adeus aqui. Alô, galera! Até amanhã, galera! Até amanhã, galera! É isso aí!